Graça e paz. Vamos continuar nas nossas leituras na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Ainda no início do capítulo, vamos ouvir os versículos 1, 2 e 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Que Deus revele para nós a sua palavra, este tesouro inesgotável que é Cristo em nós. Paulo está dizendo: estou sofrendo, estou lutando para que os corações de vocês sejam confortados e vocês conheçam Cristo, em quem está oculto, escondido, guardado todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Sabedoria é aquilo que Cristo é em sua essência. Todos os tesouros estão em Cristo. Todos os tesouros se encerram em Cristo mesmo. Ele é o tesouro que nos satisfaz totalmente e sempre, porque Ele é o tesouro inesgotável. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Pense bem nesta expressão, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Equivale dizer que você tem toda a riqueza nele. Nele aqui é Cristo. Cristo é toda a nossa riqueza. Mas é importante notar que para que Cristo seja em você toda a sua riqueza, é necessário que você esteja nele, porque o texto diz: em tudo fostes enriquecidos nele. Então você precisa estar nele. Cristo nos atraiu a si na cruz, e a partir dessa atração que Ele nos colocou nele, nós estamos em Cristo em toda circunstância. Você morreu em Cristo, Cristo é a sua vida, e agora você está enriquecido nele. Estou enriquecido com a vida de Cristo em mim, guardada em mim,
A vida de Cristo é o supremo tesouro. Você tem consciência desse fato? Se você não tem, peça a Deus a revelar a você. Peça agora. Se você ignora o tesouro, você não pode gozá-lo. Mateus capítulo 13, versículo 44, Jesus conta uma parábola, a parábola do tesouro escondido, oculto em um campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Na sequência do texto de Mateus, Jesus também contou a parábola da pérola de grande valor. Mas tem diferença da parábola do tesouro escondido no campo e o da pérola de grande valor. Na primeira parábola, a do tesouro, um homem, você pode ler depois com atenção, um certo homem, encontra um tesouro escondido num campo. Parece que aconteceu por acaso. Parece que esse homem não era um caçador de tesouro. Gente que vive caçando tesouro. De repente, eis um tesouro. E não era um tesouro qualquer. Isto tem a ver com a revelação que Deus faz para nós do tesouro dele, que é Cristo, e que está escondido em sua palavra. Na segunda, na parábola da pérola, aí nós vemos um profissional na compra e venda de pérolas. Ele procura e encontra o que ele desejava, uma pérola valiosa. Um homem procurou algo de valor, enquanto o outro, no caso do tesouro, encontrou por acaso. Essa parábola do tesouro escondido no campo, você ouviu na leitura que Jesus comparou, ele disse que tinha a ver com o reino de Deus, é semelhante ao reino de Deus, o reino dos céus. É reino dos céus por quê? Porque de lá ele veio, porque o céu é a sua origem. Então, irmãos, o ingresso, a entrada no reino dos céus, no reino de Deus, é um tesouro valioso que a nós é revelado e podemos possuir pela graça de Deus. Mas o reino de Deus tem a ver com o próprio Rei, que é Cristo, que é o Rei desse reino. João Batista dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, está chegando. Mateus capítulo 3, verso 2,
eu já citei o texto, e João Batista está falando de Jesus, da chegada de Jesus. Esse reino que João Batista estava dizendo que estava chegando é Jesus Cristo. Depois o próprio Jesus disse aos seus discípulos: e indo, pregai, dizendo: é chegado, o reino já chegou, já está com a gente, é chegado o reino dos céus. Ele vai dizer isto em Mateus 10, versículo 7. Outra vez, Jesus respondendo a uma turma religiosa, uma turma de acusadores, e Jesus respondendo às acusações de alguns, disse: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino dos céus. Irmãos, Jesus está falando dele mesmo, esse reino que chegou, que estava ali e que aquela gente não percebia. É Jesus Cristo. Em Cristo nós morremos para o pecado, lá na cruz. Em Cristo nós ressuscitamos, porque Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, e agora Cristo está em mim, vivendo a sua vida justa e santa e exercendo o seu domínio, o seu reino, o seu governo, a sua administração. Nós precisamos conhecer este tesouro inigualável e imensurável. Não tem outro igual, e também a gente não pode calcular, porque é eterno, é infinito. O tesouro é Cristo, que está oculto na verdade da palavra, e tem a ver com a salvação, e tudo está em Cristo. Ele mesmo é a nossa salvação. A nossa salvação é uma pessoa de Cristo. Então, irmãos, é como um tesouro oculto da maioria das pessoas. Mas, quando é revelado a alguém, ele se mostra, o tesouro se mostra tão precioso, tão caro, tão supremo e inigualável, que essa pessoa revelada está disposta a abrir mão de tudo para obtê-lo. Por quê? Porque entende que seu valor, o valor do tesouro, é inestimável. Um tesouro que jamais poderia encontrar outro igual. Então a pessoa abre mão de tudo para ficar com o tesouro que lhe foi mostrado, revelado pelo Espírito de Deus. Estamos falando de Cristo. Se Jesus Cristo foi revelado para você, você, no momento dessa revelação, você percebeu, você entendeu quem é Ele, o valor do tesouro, e você vai abrir mão de tudo para ficar com Ele. Se você ainda não tem essa consciência, se Jesus Cristo é um qualquer para você, se você é um seguidor
de Jesus Cristo sem saber quem Ele é, sem dar valor a Ele, me desculpe, você não ganhou revelação nenhuma, porque se ganhar é como o homem do tesouro aí da parábola. Algumas pessoas não entendem como os seguidores de Cristo podem demonstrar tanta abnegação, podem ser tão abnegados. A resposta para isto está no valor do tesouro que eles encontraram. Eles abrem mão de tudo. Os discípulos de Jesus Cristo, irmãos, passaram por um desapego total de suas próprias vidas, de suas próprias vontades, por causa de Cristo, porque Cristo é tudo para eles. Os discípulos de Jesus Cristo passaram por uma desistência de si mesmos, por uma renúncia, por uma desambição, por causa de Cristo. E isto só pode ser na cruz. Na cruz é o lugar onde você abre mão de tudo, você renuncia a tudo. Já estou crucificado com Cristo. Isto significa que Ele me crucificou com Ele nele. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa vida pecadora foi crucificada e agora Cristo é a minha vida, Cristo em mim, a minha vida. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, neste corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quem percebeu o tesouro também está disposto a perder tudo por ele. Perde tudo e ganha tudo, porque Cristo é o nosso tudo. Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, verso 1 e depois o versículo 35. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Está falando da sabedoria. Eu pedi para ler o versículo 1, porque o capítulo todo está falando disso. Você vê que sabedoria aí, nesse verso 1, é uma pessoa. É Cristo mesmo. E no versículo 35, aí diz assim: porque o que me acha, no versículo 35 diz: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor, a graça do Senhor. Está falando da sabedoria, mas está falando de Cristo. Esta sabedoria é Cristo. Está falando da sabedoria, mas essa sabedoria não é um conhecimento, não é uma instrução, é uma pessoa de Cristo. Quem acha Cristo, pela revelação, acha a vida, o tesouro, a vida dele. A vida de Cristo é o supremo tesouro.
O homem que achou o tesouro escondeu novamente. Você viu na parábola, escondeu novamente. Escondeu onde? Aqui falando do tesouro que é Cristo, no coração. Escondeu na sua fé. Jesus disse que o homem que achou o tesouro, preste bem atenção, Jesus disse que ele ficou transbordante de alegria e abriu mão de tudo o que tinha para possuir aquele tesouro. Por que que ele abriu mão de tudo? Porque a estimativa daquele tesouro vale mais do que tudo para ele. É assim que Jesus tem que ser para nós. Eu tenho um tesouro que vale mais do que tudo. Vale mais do que eu mesmo. Vale mais do que a minha família. Vale mais do que a minha saúde. Vale mais do que as minhas coisas. Vale mais do que os meus sonhos. Vale mais do que tudo. Estamos falando de Jesus. Você entende isso? Percebe isso? Quanto Jesus vale para você? Quando você tem a compreensão de quem Ele é, então Ele vai valer tudo para você. Então, eu estou falando com vocês do grande e único tesouro da minha vida, que me satisfaz totalmente, que me banca do começo ao fim, que me basta, que é suficiente para mim. É isto que Paulo estava dizendo aos Colossenses. Eu estou numa luta para que vocês conheçam este que é o tudo de Deus para nós. O tudo de Deus para nós. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é este, guardado em vaso de barro? O vaso de barro está fácil. É eu, é você. Mas quem é o tesouro guardado em nós? É Cristo, é a vida de Cristo. Quando Cristo é revelado em nós, então encontramos o tesouro dos tesouros, o singular e inigualável tesouro, que é Cristo, que é a sua vida. Então você vê pelo texto que o que é valioso não é o vaso. Não é o vaso. Não é você. É quem está em você. Não é o estojo, é a joia. Você é o estojo. A joia é Ele, de grande valor. O que é valioso não é o vaso, porque o vaso é de barro. Mas dentro tem um tesouro, o tesouro dos tesouros. Nós somos os vasos de barro, mas que contém
que guarda o grande tesouro, Cristo, o próprio Cristo, a vida de Cristo. O vaso de barro em si não tem valor. Vaso de barro é frágil, destituído de importância. O barro, irmãos, não é objeto de disputas. Não há guerras entre as nações por causa de barro. Por causa de petróleo, sim. Por causa de ouro, sim. Até por causa de água. Mas por causa de barro, não. Barro não é uma raridade. É comum. Então, há uma fragilidade no vaso de barro, diferente do ferro, do bronze. O barro se espatifa à toa. É assim com você e eu. Deus opera na nossa fragilidade. Deus opera na nossa fraqueza. Você sabe qual é o meu forte? É ser fraco. O meu forte é ser fraco. Porque é aí que Deus opera a sua fortaleza. Deus opera na nossa fraqueza. O poder de Deus se revela nos fracos. Não é a sua fraqueza a causa do seu fracasso, mas a falta de Cristo na sua fraqueza. O poder de Deus se revela nos fracos. Sua fraqueza não é obstáculo para a vida abundante de Cristo em nós. Você é fraco? Que ótimo que você é fraco. Eu também sou fraco. Qual é a condição que Deus nos quer para que o seu poder chegue na nossa experiência? Qual é a condição? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Qual é a condição? A fraqueza. Esta é a condição para que em mim habite o poder de Cristo. Estou crucificado com Cristo. Fraqueza maior não há. Fraqueza total. É um morto. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O poder de Cristo opera perfeitamente na minha fraqueza. Então não venha com essa conversa. Eu sou fraquinho, por isso que eu pequei. Eu não aguento não, irmão. Eu sou fraquinho, eu sou humano. Ah é? Ah é? Não é porque você é fraquinho, não. É porque você é possuidor de uma velha natureza. É por isso. Não é por causa da fraqueza, não. Porque na fraqueza Deus opera. Paulo era um homem que não tinha medo de nada. Mas ele tinha um receio. Qual o receio de Paulo? Gálatas 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos
olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Esse era o receio. Gálatas 4:11. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. O receio de Paulo era que Cristo não fosse revelado como esse tesouro àqueles irmãos. Que aqueles irmãos não tivessem essa consciência. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quanto ele vale para você? Quanto? Lucas 12:34. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pergunto: que tesouro preenche o nosso coração, o seu coração? Que tipo de tesouro governa a sua vida? Onde está o seu tesouro? O meu tesouro está em mim. Em mim. Cristo em mim, o meu tesouro. E é aí que está o meu coração. Mas, se o nosso tesouro estiver aqui na terra, vamos nos preocupar demais com as coisas terrenas. Espero que você não esteja aí ouvindo essa mensagem e ao mesmo tempo preocupado com coisas terrenas. Conversando com alguém que está distante, ele está pelo menos a 2.564 quilômetros daqui da gente. E ele me disse, estava conversando com ele sobre Jesus Cristo, a sua volta, e ele disse assim: como anseio por esse dia. Eu quero dizer a ele, ao Senhor Jesus, pessoalmente, muito obrigado. Se o Senhor não tivesse morrido por mim e me feito morrer com o Senhor em teu corpo, eu não estaria aqui. Muito obrigado. A cristandade atual é muito mais terrena do que celestial. A gente vê muito mais coisa da terra do que do céu. Está muito mais preocupada com os projetos dos homens para este mundo do que com os propósitos que Deus tem para este mundo. Deus tem propósitos para este mundo e os homens têm projetos para este mundo. Paulo percebeu que alguns dos colossenses não haviam experimentado a morte
e a ressurreição juntamente com Cristo, e por isso estavam voltados para baixo. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A pessoa não regenerada, a pessoa ímpia, é motivada pelas coisas de baixo. Mas a pessoa regenerada é motivada pelo que veio de cima, por Cristo. Por Cristo. Há um hino que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Feliz com Jesus, feliz em Jesus sempre sou. Feliz, contente, satisfeito com Jesus, em Jesus? Que tesouro é este? Que patrimônio é este? É Cristo mesmo em nós. Alguém perguntou a uma pessoa: como estão as coisas? Ela respondeu: estão péssimas. Não vejo solução, não vejo saída. A pessoa que fez a pergunta, então, lhe disse: então, está bom, porque você pode olhar para aquele que é a nossa única saída, aquele que é a nossa única solução. Se você não vê saída, se você não está vendo nada, então agora você tem a oportunidade. Então está bom, porque você pode olhar para Jesus, porque Ele é a saída. Ele é aquele que tira a gente de qualquer situação. Eu quero que você hoje avalie o tesouro que você tem. Esse tesouro é Cristo, em toda a sua suficiência. Paulo também estava encorajando para que sejamos unidos em amor, vinculados juntamente em amor. Vinculados, unidos, atados pelo amor a Cristo e uns aos outros. O amor de Cristo é de fato um nó que, quando é dado, ninguém desata. A Igreja de Cristo é onde esta obra do amor está operando, e operando por dentro. A obra do amor de Cristo na cruz é a única coisa que garante esse vinculados em amor. Fora de Cristo, da obra de Cristo no Calvário, nós não temos unidade nenhuma, unidade verdadeira. Então, irmãos, quando você conhece Jesus,
você conhece tudo. Você conhece tudo. Jesus é o seu tudo? Ele é tudo para você?